Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Natane, sou assistente social aqui do CRAS de Campinápolis e vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Estou aqui como palestrante, né, para poder apresentar alguns eixos da nossa conferência e vamos dar início aí às nossas atividades. Bem, eu preciso falar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, o que o serviço social faz dentro do CRAS, né? Então, a gente acompanha as famílias referenciadas ao CRAS, realizar articulações com as redes socioassistenciais, que são Conselho, Ministério, Saúde, Educação. Então, a gente se junta para poder fazer com que os nossos usuários tenham acesso aos direitos. A gente realiza encaminhamentos, né? Então, chegam muitas demandas aqui para nós que não são nossas, mas a gente faz uma orientação e um encaminhamento. A gente realiza ações individuais e coletivas e, o mais importante, a gente viabiliza direitos, tá? Beleza? Então, como presidente do conselho, o que é a minha atribuição como vice-presidente do conselho, tá, pessoal? A gente toma decisões em assuntos de interesse coletivo, como aprovação de planos, gastos com recursos públicos, fiscalização desses recursos e a gente acompanha a política de assistência social, beleza? Então, vamos falar da nossa conferência? Bem, nós estamos na 8ª Conferência Municipal de Assistência Social aqui de Campinápolis. Nosso tema central é assistência social, direito do povo, dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Mas precisamos entender qual que é a finalidade de uma conferência, na verdade, né, gente? O que a gente faz nesse espaço? Aqui é um caráter deliberativo, ou seja, a decisão geralmente é por voto. Aqui se oportuniza debater e avaliar a política pública e a gente propõe novas diretrizes no sentido de consolidar e ampliar direitos, certo? Então, quem não participa e não elabora tem direito de cobrar? Claro que tem, né? Mas não terá oportunidade de quê? De reivindicar seus direitos, de cobrar por melhorias e nem falar de suas necessidades e de toda a comunidade. Então, quem não participa, pessoal, está perdendo aí uma grande oportunidade de ter o seu controle social. Ótimo, beleza. Então, vamos ver o ponto principal da nossa palestra aqui, que são os eixos. Na verdade, a gente precisa debater bastante qual que os eixos que a gente vai discutir, porque é através deles que a gente vai elaborar as nossas propostas. Então, eu estou aqui para falar do eixo 1. É um tema muito grande, pessoal. Eu vou, assim, tentar resumir, ser bem breve nas minhas palavras, tá? E tentar passar com calma, com clareza, o que esse eixo significa aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Eixo número 1. Proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Nossa, é muito grande, né? Mas o que significa isso? O que eu achei melhor? Eu achei melhor destrinchar os significados para a gente entender o verdadeiro sentido desse eixo. Então, vamos lá por ponto. O que é proteção social não contributiva? O que é o princípio da equidade? O que significa um paradigma? Ser um paradigma, fazer um paradigma, né? E o que significa gestão dos direitos socioassistenciais? E o que significa enfrentar as dificuldades, as desigualdades, tá? Então, a gente precisa entender o que significa isso para a gente entender o nosso eixo e assim elaborar as nossas propostas. Então, vamos lá. Proteção social não contributiva. O que é a proteção social não contributiva? Na verdade, é a nossa própria política, né? Seja ela, como nós estamos na assistência, a política de assistência social. Se fosse na saúde, seria política de saúde. Se fosse na previdência, política de previdência social e assim por diante. Então, a proteção social não contributiva é a nossa política pública da assistência social.
Princípio da equidade. Uma coisa bem interessante, né? Nem todos sabem o que é o princípio da equidade, mas é assegurar o tratamento diferenciado para que todos possam usufruir igualmente dos seus direitos. Então, a gente precisa adaptar uma regra a um determinado caso específico a fim de deixá-las mais justas, tá? De modo que todos alcancem igualmente aquele direito proporcionado aqui na nossa política de assistência social. Paradigmas. Quando a gente fala em paradigmas, o que a gente quer dizer com isso? É um modelo, um padrão a ser seguido. Então, espero que o modelo e padrão a ser seguido seja bom e não ruim, né? O que significa gestão dos direitos socioassistenciais? Gestão é um ato ou efeito de gerir, administrar, gerenciar algo ou alguma coisa. E o que são esses direitos socioassistenciais? É o direito de acessar igualmente programas, projetos, serviços, benefícios ofertados aqui na nossa política de assistência social. E enfrentar desigualdades, creio que todo mundo aí já sabe um pouquinho, né, que significa enfrentar desigualdades, que a cada dia a gente mata um leão aqui, né? Então, o que quer dizer? É enfrentar as mazelas sociais que veio da relação do capital versus trabalho. Mas esse assunto é tema para outra pauta que é bem complexo, tá, pessoal? Então, a gente vai enfrentar o quê? A pobreza, o desemprego, a violência, a discriminação de gênero, raça, etnia, orientação sexual, trabalho precário, dificuldade de acesso à saúde, à educação, ao trabalho, falta de moradia, violação dos direitos da criança, dos idosos, pessoas com deficiências e vai haver muitos enfrentamentos das desigualdades, tá? Então, portanto, o nosso eixo 1 fala, trata-se da política de assistência social, direito do povo para quem dela necessitar, assegurada de forma diferenciada aos desiguais, para que assim todos que dela necessitam possam usufruir igualmente, se tornando assim um modelo a ser seguido para enfrentar as desigualdades sociais, certo? Boa tarde a todos, meu nome é Gardênia Barbosa, acho que vocês me conhecem, eu sou secretária executiva do Conselho, estou aqui organizando essa conferência com as minhas colegas. Quero desejar boas-vindas a todos, né? Boa participação, que vocês possam aproveitar ao máximo todo o material que a gente mandou no kit de vocês. Para quem não pegou o kit, vai estar sendo disponibilizado os links dos materiais para vocês acessarem digitalmente e estarem tendo um conteúdo mais denso, né? Nós estamos aqui para explicar de uma forma mais simples, mais de fácil entendimento. Eu vou ficar aqui com o eixo 2, que fala sobre o financiamento, vou até ler aqui minha colinha, financiamento e orçamento como um instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Eu acho assim, parece que é de propósito, toda conferência eles colocam eixos enormes, uns nomes muito complicados, parece que é para a gente não entender, né? Mas vamos diminuir esse eixo 2 para apenas financiamento e orçamento. O financiamento e o orçamento da assistência social em si. A assistência social é muito pobre, é um dos órgãos públicos mais pobres, né, que eu acho, de todas as prefeituras e tudo. Inclusive do governo federal em si, né, houve um corte grande de repasses, né, do orçamento da assistência social a nível nacional e isso impacta no nível municipal e estadual, lógico. Então, falar do financiamento e do orçamento, eu não poderia deixar de falar de recursos próprios. Então, um exemplo para vocês, atualmente nós recebemos em média de financiamento do governo federal, uma média assim de mais ou menos 3 mil, 4 mil reais por mês, de 2 programas importantes, que é o programa do Bolsa Família e o programa IGD Suas. Esses valores, inclusive, a gente nem pode contar com eles, não é igual ao nosso pagamento não, que cai na conta todo dia 30 não, gente. Eles chegam assim, tem vez que não vem, aí tem vez que cai tudo lá em novembro, então a gente fica meio que a Deus dará. Tem também o repasse do governo do estado, que é o FEAS, né, o Fundo Estadual de Assistência Social. Esse repasse, ele houve um aumento desde o ano retrasado, se eu não me engano, e aqui aumentou para 38 mil quebrados, quase 39 mil, então assim, isso é por ano, tá, gente? Isso não é por mês.
o do repasse federal é por mês, quase 4 mil de cada programa, no final dá uns 8 mil no máximo, e olha lá, tem mês que nem dá isso. Então, isso aí vai gerar mais ou menos assim, 135 mil por ano. Então, esse é o dinheiro que a assistência social de Campinápolis recebe, né, do governo federal e estadual dentro de um ano inteiro. Aí eu te falo, a nossa folha de pagamento dos servidores aqui da assistência social fica mais ou menos uns 350 mil por ano. Então, o que a gente recebe de repasse não financia nem os funcionários que trabalham aqui. Então, sem o recurso financeiro, que é recursos próprios, né, que é o recurso da própria prefeitura, a assistência social não teria como existir. E eu imagino que isso seja em todos os municípios do Brasil, aconteça a mesma situação. Então, quando se fala de orçamento da assistência social, é interessante falar sobre isso, sobre valores e valores reais, para vocês terem noção que tudo que a gente faz dentro da assistência social é muito trabalhoso no sentido de financiar, né? E que se o prefeito não tiver o interesse de financiar a assistência social com recursos próprios, é quase impossível de se trabalhar. E existe um município que é assim, né? Esse 135 mil que eu falei aqui, vem e tem que dar para pagar funcionário, água, energia, internet e tudo mais. E é lógico que não dá para fazer quase nenhuma ação. Então, a maioria das ações que a gente faz em Campinápolis é custeada com recursos próprios e os nossos salários também com recursos próprios. O financiamento do SUAS é bem precário e ainda houve agora atualmente, né, a diminuição desse repasse. E por mais que durante a pandemia, no ano passado, esse ano não aconteceu isso, houve aí um repassezinho a mais, 2 parcelas de 30 e poucos mil, né, por conta da pandemia especificamente. Esse ano já não houve esse repasse, então acaba sendo bem precário o financiamento e o orçamento do SUAS, né? Então, grande parte das ações que a gente realiza na assistência social de Campinápolis são custeadas com recursos próprios e sem esse apoio do prefeito municipal em custear com recursos de outros setores, né, do tributos e tudo mais, as nossas ações aqui, quase nenhuma ação seria possível de realizar apenas com os repasses que a gente recebe do governo federal e do governo estadual. A gente acabou de realizar o nosso PPA e com previsão de reformas, compras de veículos e várias construções, né? A gente previu um monte de gastos enorme, ficando até assim a milhões de reais para os próximos 4 anos, mas com o governo federal e o governo do estado, esse financiamento não é possível de forma alguma, né? Então, esse é o eixo 2, financiamento e orçamento. Já vamos pensar em propostas, né, para a gente mandar para a conferência estadual sobre a melhora desse financiamento, porque tá muito ruim e não é de hoje, e aí esse ano foi piorar um pouquinho mais. Então, esse é o eixo 2. Obrigada. Agora a gente vai entrar no eixo 3, que fala sobre controle social. O eixo fala o seguinte: controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Eu imagino que quase todos vocês que estão inscritos na nossa conferência desse ano já participou de outras conferências antes, né? Mas para quem não está familiarizado com a palavra SUAS, é o Sistema Único de Assistência Social, que é o nosso aqui, da assistência social. Não confundam com o SUS, né? Que é lá na saúde. Então, o controle social é o quê? É a participação da sociedade nas ações de política públicas, né? Então, assim, é o que você faz para ajudar o governo a te governar. Então, basicamente é isso, né? Bem resumidamente. Então, o controle social dentro da assistência social é levado muito a sério. Inclusive, nós temos aqui o nosso Conselho Municipal de Assistência Social, que eu acredito que é uma das maiores demonstrações de controle social, que é onde a gente delibera e ele é deliberativo, ele é instância de controle, então assim, ele fiscaliza e ele toma decisões junto com a gestão. Então aqui na assistência social e também em outros órgãos, tem lá na educação, né, o Fundeb, o Conselho Municipal de Educação também, na saúde também tem o Conselho Municipal de Saúde. Então os conselhos municipais
é uma das maiores demonstrações de controle social, onde as pessoas da sociedade, elas participam de alguma forma das formas de gestão que os governos impõem a elas, né? Então, a importância dentro da assistência social, desse controle, né, social, né? Aqui fala o termo lugar da sociedade civil no SUAS, e a importância da participação dos usuários é justamente para eles determinarem o tipo de políticas públicas que eles querem para a própria classe. Dentro da assistência social de Campinápolis, nós temos uma baixíssima participação dos usuários. Por exemplo, hoje nessa conferência aqui, no nosso grupo, nós temos uma grande 99% de participação de professores e de trabalhadores da assistência social e funcionários públicos, que não é os nossos usuários, né? A assistência social, ela é uma política que ela não é para todos. Então, nós não nos enquadramos na política de assistência social neste momento. Pode ser que daqui a algum tempo, algum de vocês, ou até mesmo eu, venha a se enquadrar, espero que não, né? Mas, no momento, nós não somos usuários da política de assistência social, de fato. A gente tem que saber diferenciar também ações que a gente faz aqui dentro da assistência social, como, por exemplo, o Dia das Mães que teve recentemente. Ela é uma ação para toda a população. Ela não tem um caráter de assistência social, né? Que é uma política para quem dela necessita, para quem está passando por uma vulnerabilidade social daquele momento. Ela já é uma ação mais da primeira-dama, de uma forma mais de um público diferenciado. Mas as ações de assistência social e o controle social dentro da assistência social em Campinápolis tem baixíssima participação de usuários. É uma questão que a gente tenta, sim, trazer esses usuários, mas tem uma grande resistência, justamente porque a gente lida com pessoas que têm, assim, às vezes muita dificuldade em escrita, em fala, pessoas com mais simples, né, mais humildes, né, e humildes em todos os sentidos. Às vezes a pessoa fica com vergonha de vir aqui no CRAS porque não tem um sapato, uma roupa, que acha adequado para estar vindo aqui. Por serem pessoas bastante... Acho que não é mais correto falar isso, assistente social me mata, mas eu acho assim, pessoas pobres, né? Vou falar a palavra correta, né? É o que a gente lida aqui com pessoas de baixíssima renda. Então, e com a pandemia, houve um aumento muito grande na demanda da assistência social, porque a gente pessoas que antes não enquadravam nos nossos serviços, agora estão precisando, né? Perderam seus empregos, né? Muitos comércios fechados, então tem comerciantes precisando de ajuda, e a gente está tendo que ter esse discernimento de entender, né? A nossa equipe técnica, na verdade, ela que faz todo esse controle de quem de fato tem esse acesso, a garantia de direitos, né? Quem tem direito à política de assistência social. Então a gente tem que estar tendo esse discernimento de entender a diferença que a gente está vivendo agora, né? Que é um momento único, né? Uma pandemia mundial. E é isso. Então o controle social é a participação da sociedade na gestão, né? Do poder público, nas políticas públicas, né? Vocês participando agora dessa conferência é um controle social, vocês vão poder propor ações de melhoria da política de assistência social do nosso município. Ações a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Inclusive, essas ações vão estar entrando no Plano Municipal de Assistência Social, que ele vai ser feito agora, né, no mês de outubro deste ano. E esse plano, ele delimita as ações que a assistência social de Campinápolis vai fazer nos próximos 4 anos. Então, todos vocês que estão aqui, é de suma importância a participação de vocês nos grupos de deliberação. Então, já escolham um eixo que vocês achem mais interessante e participe com a gente nas próximas etapas dessa conferência. Esse foi o meu eixo 3 e eu já quero agradecer a vocês pela presença, por assistir. Continue assistindo com a gente aqui esse vídeo, vai ter o eixo 4 e o 5 ainda. E é isso, vou mostrar para vocês minha caneca aqui, com palavrão, só para divertir um pouquinho, porque é isso aqui, minha vida. Obrigada. Pessoal, então vamos para o nosso eixo número 4. Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios
e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. Esses temas são bem extensos, né? Então, como sempre, vou tentar resumir e passar ao máximo de clareza essas informações para vocês. Mas assim, uma palavrinha nova que vai pintar aí nesse eixo é a segurança socioassistencial. O que é a segurança socioassistencial? São seguranças afiançadas, garantidas pela política de assistência social, tá? Dentre elas estão a acolhida, a renda, convívio familiar e comunitário, desenvolvimento da autonomia individual e familiar, segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais. Essa última aqui, quem vai falar um pouco aí com mais clareza é no tema eixo 5, tá? Então, não vou entrar muito nessa questão, porque lá naquele eixo vocês vão ver melhor sobre isso aqui. O que é a vigilância socioassistencial? Bem, a vigilância ela é prevista na nossa lei orgânica, né, na LOAS, artigo 6, onde fala que a vigilância socioassistencial dedica-se a identificar e prevenir situações de vulnerabilidade e risco, caracterizando-se como uma importante ferramenta de gestão estratégica, estimulando a prática do registro, planejamento, monitoramento e avaliação da política. A área está vinculada ao SUAS e qual é o objetivo da vigilância? É a produção e sistematização de informações territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre as famílias e indivíduos dentro do território, tá, pessoal? É uma superação de uma prática emergencial, assistencialista e pautadas apenas na demanda espontânea. Então, pessoal, é assim, funciona assim. Precisa ter uma equipe preparada, né, para estar atuando na vigilância socioassistencial e que essa equipe não pode estar vinculada ao CRAS. Então, não pode ser a equipe aqui, por exemplo, do CRAS, que é formada por mim, assistente social, e pela psicóloga, tá? Então, a gente não pode realizar esse trabalho de vigilância socioassistencial, porque precisa de uma equipe separada, tá? Para poder fazer visitas, busca ativa, para saber qual território está as pessoas de maior vulnerabilidade, tá? Então, é todo um trabalho bem específico para poder identificar e prevenir os riscos e a vulnerabilidade social, tá? Então, a instalação e a oferta dos serviços na comunidade se dá a partir de um estudo sobre o território, considerando a situação de vulnerabilidade e risco à população. Portanto, é fundamental que o município seja capaz de identificar e caracterizar os territórios, considerando suas especificidades. Quem realiza, né, como eu já falei, é uma equipe profissional de nível superior, preferencialmente assistente social e psicólogo, que não estejam vinculados ao CRAS. Então, tá aí, né, um pontinho aí para a proposta, né? Vamos pensar nessa criação dessa equipe. O nosso município conta com uma equipe preparada para fazer essa vigilância, né? Tema para nossa propostinha. Cadastro único também é um outro ponto que entra no eixo 4 que a gente precisa falar sobre ele, né? O que é o cadastro único? Todo mundo fala, eu vou lá no CRAS fazer o cadastro único. Mas, de fato, a gente sabe o que é o cadastro único, né? É um conjunto de informações sobre famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Essas informações são utilizadas pelo governo federal, pelos estados, pelos municípios para implementação das políticas públicas capazes de promover a melhoria dessas famílias. Então, é onde o governo vai ter acesso a esse sistema de informações para fazer com que eles sejam beneficiados por um certo programa, por um certo serviço ou por algum benefício, tá? Então, tudo começa, gente, a partir do cadastro único. Então, o usuário que faz parte da nossa política, ele precisa se direcionar ao CRAS, fazer o seu cadastro único, para que, então, seja uma porta de entrada para ele conseguir acessar os benefícios e os direitos assistenciais, tá? Quais são os serviços e benefícios que eu posso realizar no cadastro único? Através do cadastro único, você realizando, né? Você vai ter acesso
aquela tarifa social de energia, a carteirinha do idoso, BPC, programa Bolsa Família e dentre outros benefícios que são ofertados aqui na política de assistência social. Pessoal, só uma coisinha que eu quero deixar claro é para vocês não confundirem o cadastro único com cadastro de Bolsa Família e BPC, tá? Todas as famílias beneficiárias do BPC e do Bolsa Família estão no cadastro único, mas nem todas as famílias do cadastro único são beneficiárias do BPC e do Bolsa Família, tá? Então, para ter acesso a esses direitos, programa do Bolsa Família e do BPC, precisam ter o cadastro único e precisam se enquadrar na legislação específica de cada programa, certo? Oi pessoal, eu me chamo Devaner, trabalho aqui no CRAS há 3 anos, estou no cargo de secretária adjunta da primeira-dama. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e pelas nossas. Quero agradecer a nossa gestora, Ana Lúcia Bueno, agradecer as minhas colegas de trabalho, Gardênia, Natane, que me concederam a oportunidade de estar participando com vocês dessa conferência. A nossa conferência ela tem como tema central assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Bom, dentro desse tema central, ele foi subdividido em 5 eixos. E eu fiquei responsável em falar com vocês um pouquinho sobre o 5º, que traz como título Atuação do SUAS em situação de calamidade pública emergencial. Bom, eu acredito que seja de conhecimento de todos e de todas a definição de SUS com SUAS, porém irei aqui reforçar para melhor entendimento do tema. SUS, Sistema Único de Saúde, direito de todo cidadão brasileiro. SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que atenderá pessoas e famílias que se encontram em momentos de vulnerabilidade. Então, esse trabalho em rede é essencial para o bom andamento, do atendimento dessas famílias que se encontram em vulnerabilidade. Para que nós possamos ter uma compreensão melhor, vamos imaginar uma fábrica de carros luxuosos que fabricariam esses carros sem as partes essenciais, que seriam essas rodas e os pneus. Bom, dentro do CRAS, nós costumamos chamar de carro-chefe a nossa equipe técnica, que é formada pela assistente social e pela psicóloga, que principalmente nesse momento difícil ao qual nós estamos vivendo, elas fazem essa busca ativa, elas fazem o acolhimento, a concessão de benefícios, enfim, outros serviços que são denominados para elas. Já que nesse momento tão difícil, várias pessoas estão perdendo parentes, vizinhos, amigos. Nós nunca vivemos, ou às vezes por noticiários, nós presenciamos algumas notícias de desastres, chuvas, como aconteceu em Mariana, em Minas Gerais, quando foi a barragem do Fundão, o rompimento, Então, acontecia isso não em todos os estados, como está essa pandemia do Covid-19, porém, isso hoje é em todo o Brasil e mundialmente. Bom, como eu já havia falado para vocês, esse carro-chefe, costumamos assim chamar, é responsável também em orientar as pessoas sobre a questão do BPC, que é benefício de prestação continuada, O governo acelerou esse processo, porque acredito eu que ele percebeu que as famílias nesse momento precisavam mais rápido dessa ajuda, dessa concessão de direitos, na realidade. E isso tudo seria impossível se não houvesse a parceria das 3 esferas, municipal, estadual e federal. Bom, houve também a parceria de várias empresas privadas, que foi denominado como prato cheio, Elas concederam cestas básicas e essas cestas básicas foram oferecidas para as famílias indígenas.
Houve também o auxílio emergencial do governo federal, que as pessoas que recebem Bolsa Família, automaticamente elas receberam. Nós tivemos também o Ser Família Emergencial, que é do governo estadual, com parceria com a CETASC e prefeituras municipais. Nós tivemos também a campanha Vencer Mais Solidário. Temos também o programa Aconchego, que aconteceu a entrega dos cobertores. Temos também a concessão de benefícios eventuais. Bom, a equipe proporciona a garantia de direitos a essas famílias que se encontram em momentos de vulnerabilidade, principalmente nesses tempos difíceis, o qual estamos vivendo, pois sabemos, né, que a renda financeira de várias famílias diminuiu devido à carga horária, várias famílias perderam seus serviços e assim aumentou o número de usuários do CRAS. Nós temos que focar que prioridade a vida da população, vidas importam. Então, assim, esse foi o meu tema, que eu fiquei responsável em estar conversando um pouquinho com vocês. Eu quero agradecer a atenção de cada um, obrigada por vocês. E maiores dúvidas, nós iremos recorrer às nossas universitárias Gardênia e Natane. Muito obrigada.